Bom dia. Vamos começar a falar sobre Shavuot. As festas judaicas na Torá, elas têm sempre um apelido. E esse apelido é sempre ligado com o ciclo agrícola. Coisa que para nós hoje é muito distante. Hoje, para a gente, o leite nasce nas prateleiras do supermercado ou no botãozinho do aplicativo que você compra. E a gente não sabe como que da onde as coisas vêm, a gente não aprecia. Mas quando se tinha uma vida muito ligada à terra, então era mais fácil de identificar e entender o que a Torá estava dizendo. Nós que estamos no hemisfério sul, então essas épocas que a Torá fala, menos ainda faz sentido. Mas se a gente entender qual que é o motivo que a Torá coloca, não é apenas uma referência de datas, mas para a gente entender o que está acontecendo em cada época do ano. Então, por exemplo, qual é o apelido da festa de Pesach em relação à época do ano? Hag Aviv, a época da primavera. Qual é o apelido da festa? Vamos pular para Sukkot. Cabanas. Hag Asif. Asif significa quando você leva para dentro de casa. O que sobrou? Sobrou a época que você corta. A época da colheita, que é agora Shavuot. Eu vou explicar. O que acontece? Agora no hemisfério norte está começando o verão. Antigamente eles colhiam agora, começava a crescer, principalmente o trigo. Esse trigo, para você poder moer, você precisava secar. Você não tinha os processos que a gente tem hoje, etc., com facilidade de fornos, e etc. Então eles deixavam, literalmente, espalhado no campo, todos aqueles grãos. Eles ficavam lá por meses, e só quando chegava a época que vai começar as chuvas, no hemisfério norte normalmente, não é como o Brasil, que chove no verão, então, especialmente Israel, então eles deixavam 6 meses mais ou menos, ou 4, 5 meses secando lá no campo, e aí depois eles traziam para dentro de casa, e aí eles moíam e etc. Então a época que a gente está agora é a época no hemisfério norte de Katsir, a época da colheita. E o que isso tem a ver com a gente? A época da colheita? O que me importa? O importante é saber que data que vai ser, Shavuot. Mas essa ideia do desenvolvimento agrícola, ele vem trazer para a gente qual que é o sentido espiritual de cada festa. Então, o sentido espiritual da primavera, quando você começa a ver as flores e algumas dos grãos já começam a crescer, é o nascimento. É o nascimento de quem? Não só das frutas, das flores, é o nascimento. O que é Pesach? Nascimento do povo judeu. Agora é a época de cortar. O que quer dizer cortar? O que significa cortar? Colher. Tirar o vínculo, ok, da terra. Mas você começar a usufruir. A gente recebeu a Torá. A gente agora recebeu o guia máximo para a nossa vida. Em Sukkot, que é uma época que a gente fala que é a época da nossa alegria, é por qual que é a alegria? Você foi lá, plantou, conseguiu colher, mas você só vai ter alegria a hora que você trazer para dentro de casa. E mais do que isso, a evolução do crescimento agrícola, o povo é comparado também com as árvores, comparado com uma plantação. E a ideia é que, no início, quando a gente estava em Pesach, o crescimento, na verdade, eles começam a colher, já em Pesach, a cevada. A cevada, numa época onde você tem bastante produção, ela fica para os animais. Porque quando a gente saiu do Mitzrayim, do Egito, a gente estava ainda no nível de animal. E a gente espera que a gente evoluiu ao longo desses 49 dias, 50 dias até Shavuot, e agora a gente já pode colher o trigo. O trigo é o alimento básico do ser humano. Então, a evolução de Pesach para Shavuot é você conseguir superar o seu instinto animal e conseguir se tornar gente. Gente significa a pessoa que tem um autocontrole, aquele que sabe que o intelecto domina as emoções. Então, esse é o primeiro nome de Shavuot, Hag Akatzir, a época que a gente corta. E aí a gente entra no segundo nome, que é Hag Bikurim. O que é Hag Bikurim? As primícias. O que quer dizer as primícias? Uma vez que agora você está cortando, então em Eretz Israel, quando você tinha os primeiros frutos, que eles saíam das 7 espécies que a Torá coloca para a gente. Quais são as 7 espécies? Trigo, cevada, depois as iniciais da palavra fruta em português. Figo, romã, uva, tâmara e azeitona. Olha como tudo cai perfeito. Né?
É incrível. Palavra fruta. Agora você não vai esquecer mais. Repete aí. Vai, Marcelo. Trigo, romã, uva, tâmara e azeitona. Tá vendo? Muito bom. Passou. Então, quando você tinha qualquer uma dessas, você tinha que, as primeiras frutas que saíam, você colocava uma identificação, você colocava uma fita vermelha, e aí, QR Code? Bom, e aí você, quando elas amadureciam, você cortava e levava de presente para o Beit HaMikdash. Isso ainda não aconteceu enquanto eles estavam no deserto, mas depois que eles entraram em Israel, eles tinham essa obrigação, que é aquela ideia de você, a primeira coisa que você tem, o melhor que você dá para Hashem. Depois disso, você começa a usufruir. E essa festa das primícias não era o único dia que eles poderiam trazer. Eles podiam trazer a partir de agora, mas agora é a época, porque você já está indo para o templo festejar Shavuot, você já leva com você a cesta com as frutas, agradecendo a Hashem por ter te dado essa oportunidade de você ter esses frutos da terra. Dúvidas? Então a gente falou de Chag Akatzir, Chag Abikurim, depois nós temos o nome mais conhecido, que é Chag Shavuot. O que quer dizer Shavuot? Semanas. E semanas de quê? Então a gente está concluindo a contagem depois do Pesach. O que acontece? Shavuot não tem uma data fixa. Qual é a data de Shavuot? 40, o 50º dia depois do segundo dia de Pesach. 51 dias depois do início do Pesach. Essa é a festa de Shavuot. Se você for ver na Torá, não tem nada registrado em relação ao Zman Matan Torá, ao dia que a Torá foi dada. Coincide, mas o nome bíblico é Shavuot. A Torá fala que você tem que contar a partir do segundo dia de Pesach, que por um lado é um preparo para a Torá, mas esse preparo para a Torá não consta na Torá. A ideia é você contar as 49 semanas, que você está evoluindo da cevada para o trigo, e quando o trigo crescer, no Shavuot eles tinham que cortar esse trigo e fazer uma oferenda de 2 pães no templo. Esse é Shavuot. Hoje a gente comemora também, que coincide a Matan Torá. No calendário que a gente segue atualmente, sempre vai coincidir. Mas no calendário antigamente, que dependia de você ver a lua, ir até o tribunal e etc., podia não coincidir o dia que a Torá foi dado com a contagem do homem. Só para trazer algo prático, que eu já comentei outras vezes, todas as festas, se eu vou daqui para a Austrália, minha sogra mora na Austrália, é um bom negócio, quem quiser saber, não for procurar um shidduch, é um bom negócio. Então, se eu vou daqui para eu saio daqui numa terça-feira, chego lá numa quinta, porque eu perco um dia. O dia que for Shabat, sexta-feira à tarde, eu falo, não, mas espera aí, no Brasil ainda não é Shabat. Posso seguir a minha conta ou eu sigo a conta deles? Eu sigo a conta deles. Eu tô lá, eu vou seguir a conta deles. A mesma coisa com o Pesach. Ah, não, no Brasil ainda pode comer hametz. Eu vou estar aqui comendo pizza, porque no Brasil não tem nada a ver. Você está na Austrália. Agora, Shavuot, se você viaja daqui para lá, você cruza a linha do tempo, daqui para lá ou de lá para cá, e aconteceu comigo, eu não fiz questão de não cruzar a linha do tempo quando eu estudei na Austrália, ainda não tinha sogra naquela época. Então, o que acontece é que você perde um dia ou ganha um dia. Então vamos supor que no meio, entre Pesach e Shavuot, eu fui daqui para a Austrália, e lá Shavuot começou no domingo à noite, tá certo? Só que o domingo à noite deles, para mim no Brasil ainda é sábado à noite, tá certo? Eu vou ter que começar o meu Shavuot um dia depois. Porque o Shavuot não tem data. Shavuot é uma contagem individual. Eu preciso contar esses 49 dias, o 50º vai ser Shavuot. E eu vou comemorar Shavuot num dia diferente das outras pessoas. Então eu vou estar colocando tefilim quando está todo mundo ouvindo os 10 mandamentos, e eu vou ter que ouvir os 10 mandamentos no dia seguinte, e complica. E a mesma coisa o contrário. O meu Shavuot, se eu vier de lá para cá, o meu Shavuot vai ter que começar um dia antes. Por quê? Porque é uma contagem individual. Deu para entender? Por isso, a pessoa não deve entrar nisso e tentar e fazer cruzar a linha do tempo nessa época do ano. Porque senão, só se você voltar. Você vai e volta, não tem problema. Ou você vai, como eu fiz, por exemplo, parando na África do Sul, que você vai perdendo horas ou ganhando horas,
mas você não perdeu o dia inteiro. Então você vai se adiantando até você chegar lá. Mas cruzar a linha do tempo você não pode, porque você vai entrar nesse problema. E aí é complicado, você está num dia diferente, comemorando o Shavuot enquanto eles não estão, e vice-versa, é algo complicado, halachicamente falando. Fala. Alguém que está numa estação espacial, pior ainda. Não, aí você tem aquela famosa piada que o cara, o judeu que viajou para a Lua, a cada 8 minutos ele ficava tirando e colocando o tefilim. Mas quando Ilan Ramon, Alava Shalom, ele fez a viagem espacial, os rabinos que ele consultou na época falaram que ele tinha que seguir o lugar de onde ele saiu. Mas eu lembro... Então ele tinha saído, não sei se foi da Califórnia que ele saiu? Não, ele saiu de Cabo Cañaveral. Da onde ele saiu? Flórida. Tá. Então ele teria que contar a partir de lá. Muitos anos atrás, eu lembro quando a gente fez essa pergunta para o Rabino na Yeshiva, ele falou, um judeu não deve ir para a Lua. O menino ficou todo chateado, falou, poxa, nunca vou pisar na Lua. Tá bom. Antigamente era um sonho. Quem sabe agora com Elon Musk seja algo prático. Vamos passear lá um pouquinho no espaço. Então, é complicado. Coisas que antigamente, é curioso, a evolução da halachá, da lei judaica, como aplicar os conceitos da lei judaica em coisas que antigamente não aconteciam, é quase impossível de acontecer. Vamos lá. E agora, não é por acaso, mas sim acaba coincidindo com o dia que a Torá foi dada. Que dia que a Torá foi dada no calendário? Então a gente está entrando agora no mês de Sivan. Qual dia do mês de Sivan a Torá foi dada? 6. 6 ou 7. O nosso povo é muito complicado. A gente não sabe nada. Tem discussão que dia o mundo foi criado. Tem discussão que dia que a Torá foi dada. No dia 6 ou no dia 7. A gente sabe que foi num Shabat. Mas existe uma discussão no Talmud se foi dia 6 ou dia 7. Hoje a gente comemora o dia 6. E fora de Israel, a gente também, automaticamente, a gente faz 2 dias de Yom Tov. Então acaba sendo dia 6 e 7. Mas existe essa dúvida, que dia que a Torá foi dada. Mas o fato que coincide, sim, tem alguma coisa a ver. E nessa data a gente, de fato, comemora o fato que nós recebemos a Torá. E esse é também o outro lado do Shavuot, que a gente está contando as semanas como um preparo para poder receber a Torá. Então esses são os vários nomes de Shavuot. E algo curioso que Shavuot não tem nenhuma mitzvah específica desta. Yom Kippur, tem que jejuar. Rosh Hashanah, tem o Shofar. Sukkot, tem as mitzvot. Sukkah, Arba Minim. Qual é a mitzvah do Shavuot? Ouvir os 10 mandamentos é muito importante, mas não é uma mitzvah específica do Shavuot. Tanto é que a gente falou que poderia não cair a leitura dos 10 mandamentos no dia de Shavuot. Então, a festa é você comemorar a festa. Comemorar que Hashem nos propiciou, a gente falou, o trigo, a gente tinha que fazer o sacrifício, mas não tem nenhuma mitzvah, especialmente hoje em dia, específica dessa festa. Então a gente tem os costumes, a gente vai falar em seguida sobre passar a noite acordado, ouvir os 10 mandamentos, comer alimentos de leite, etc. Mas não tem uma mitzvah específica da festa, além de você comemorar, não trabalhar, se a sinagoga, etc. Mas específica da festa, você não tem algo que destaca ela. Agora, leite no almoço, não. Sim, bom, então vamos começar a falar dos costumes de Shavuot. Então, o que acontece em Shavuot? O que a gente faz em Shavuot? Então, existe o costume, primeira noite, obviamente, a gente vem na sinagoga, domingo, à noite a gente faz uma reza especial, a reza de Yom Tov, a Amidah especial, depois a gente vai para casa. A gente vai para casa e faz uma seudá. Uma seudá, uma refeição com vinho, com halá, com carne, para poder celebrar a festa. E aí tem o famoso costume, que aqui em Janópolis, em São Paulo, pegou muito, que muita gente vem participar da noite de estudos, que é uma coisa, quem já veio participar, é uma coisa maravilhosa. Você passa uma noite inteira estudando para se preparar para receber a Torá. É uma sensação muito, muito boa. Você não precisa ser um rabino para estudar a Torá, é uma coisa muito agradável. Você escuta shiurim, aulas, a noite inteira. Realmente, a hora que você vai dormir às 5 da manhã, você já está num outro nível. Né? Alguns com bastante cafeína no sangue ainda, que tomaram. Mas é muito especial. É realmente uma coisa muito especial. Então, o que a gente Hashem foi dar a Torá de manhãzinha. Parecia as mães querendo acordar os filhos para ir para a escola. Vira para um lado, vira para o outro. Estou cansado, hoje eu não vou, dor de cabeça, você viu, né? A gente passa pela mesma coisa.
Dor de cabeça, dor de cabelo, você falou que não ia, e aí você tem... Por quê? O povo estava dormindo. Moshe Rabbeinu precisou lá chamar a turma, porque no dia que eles estavam receber a Torá, eles adormeceram. E a pergunta básica é, por que eles foram dormir? Por que eles estavam dormindo? Eles estavam ansiosos para receber a Torá, não é que eles não sabiam. Eles estavam fazendo a contagem para poder receber a Torá. Chega no dia, eles dormem? Sempre fala para o cara, não, eu atrasei no trabalho. Se fosse um voo, você teria chegado no aeroporto. Não, tem gente que perde, conheço gente que perde o voo mesmo. O nível de do mais importante. Bom, por que eles dormiram? Então, a explicação clássica é que eles erraram. Por isso, a gente hoje tem que consertar e passar a noite acordado. Mas mais do que isso, é que eles pensaram que através de dormir, quando a gente dorme, a gente tem uma certa desconexão com o nosso corpo físico. E para poder receber a Torá, eles pensaram que essa seria a melhor maneira. Mas a Torá não foi dada para os céus, a Torá foi dada aqui na Terra. A Torá foi dada para a gente aplicar ela, acordar e não dormir. Não fugir da realidade, não fugir dos desafios. Então, por isso, a gente passa a noite acordado, fazendo questão de mostrar que a gente quer estudar a Torá e a gente vai estudar ela consciente, acordado e aplicar ela no nosso dia a dia. Então, por isso, a gente passa a noite de Shavuot. Você tem um livro chamado Tikkun Leil Shavuot. Esse livro é muito interessante. Se você conseguir ler, entender, melhor ainda, que você passa, dá uma pincelada em toda a Torá. O que quer dizer? Você tem, por exemplo, no Chumash 53 Parshiot, então ele pega um pouquinho de cada parashá. Depois dos profetas, ele pega um pouquinho de cada livro. Depois das escrituras, do Teilim. Depois a gente lê o livro de Ruth, que tem a ver com a história de Davi Amelach, de Shavuot, etc. E depois você pega uma parte do Zohar. Depois você lê todas as mitzvot, são 613. As Mishnayot, obrigado, bem lembrado. As Mishnayot é a parte oral. Você pega um pouquinho de cada tratado. Então, você dá realmente uma pincelada em toda a Torá escrita e toda a Torá oral. Então, é bem interessante. Mas, para facilitar aqui na sinagoga, pelo menos, a gente traz vários palestrantes, alguns mais cômicos, dependendo do horário, para poder despertar a turma. E aí a gente fica até às 4h30, mais ou menos, da manhã. O horário que pode dormir é 4h40 e 4h41, aqui em São Paulo. Então a gente faz o shur até mais ou menos 4h30. Depois a gente costuma ir na mikve, esse horário. Graças a Deus está quentinha. E aí depois a gente vai descansar até o horário da reza da manhã. E aí a gente volta, e aí tem a leitura dos 10 mandamentos, etc. Então, é uma oportunidade muito interessante, vale a pena se esforçar, se manter acordado, que realmente dá uma diferença muito grande quando você vai escutar os 10 mandamentos. Se passou a noite estudando, te digo que é uma experiência muito, muito agradável. Apesar de estar cansado, apesar do esforço, mas vale a pena. Dúvidas? Não, não. Não, você tem que saber hebraico e aramaico, e aí você... Inglês? Então, o que acontece é o seguinte, esse livro é uma compilação. Se você for procurar os originais, você vai achar. Você tem a Torá em português, você tem o Tanakh em português, você tem muitas Mishnayot em português, uma em inglês, com certeza. Então, mas você não tem essa compilação como está na noite de Shavuot. Todas? Não sei se já fizeram todas. Tchau, tchau, bom dia. Bom dia. Não sei. Pode ser que sim. O quê? Não, em castelhano. Não, espanhol já tem, sim, já tem muita literatura traduzida. Existe um costume de enfeitar a casa e até a sinagoga com flores em Shavuot. Porque a famosa história que as montanhas estavam discutindo, essa é uma parte do Midrash, para entender que é mais como uma mensagem, não como algo literal, mas que as montanhas estavam discutindo. Elas estavam discutindo sobre quem a Torá iria ser dada. Eles sabiam que ia ser numa montanha, mas elas começaram a discutir. E cada uma começou a argumentar, o Monte Carmel e várias outras. E o Har Sinai, é famoso que ele era baixinho, e ele ficou em silêncio. E Hashem escolheu dar a Torá no Monte Sinai. Porque a ideia da Torá, uma das ideias principais, é fazer com que a pessoa tenha humildade. Ok, muito bom. Então, que a pessoa tenha humildade. E o Har Sinai, que era uma montanha que não era enfeitada, não tinha árvores, etc., Hashem fez com que ela florescesse. Então, em lembrança a isso, também se enfeita a sinagoga, se enfeita a sua casa com flores,
Então, quem não traz para casa de sexta-feira flores para a esposa, é uma boa dica, pelo menos em Shavuot, você levar as flores de presente. Então, a gente vai de manhã, segunda-feira, a gente vai para a sinagoga, é o horário igual de Shabat, a reza é igual de Shabat, Yom Tov, aquela reza mais comprida, mais cantada, e a gente tem o Halel, que é os trechos de louvor a Hashem, agradecimento pela festa, e depois a gente tem a leitura da Torá. Antes da leitura da Torá, aqui a gente tem o costume de ler um trecho que se chama Akdamot, tem várias explicações do que ela significa, mas basicamente são trechos de louvores a Deus, em aramaico, que a gente faz eles cantados, intercalados entre o Hazan e o público, aonde você está louvando e agradecendo a Hashem por ele ter escolhido o povo de Israel e ter nos dado a Torá. Isso demora 5 a 10 minutos, e depois você tem a leitura da Torá, que a gente faz a leitura do momento que o povo chegou ao lado do Monte Sinai, os dias anteriores de preparo, e o momento que eles recebem os 10 mandamentos. E esse momento de ouvir os 10 mandamentos é um momento muito especial, e que a gente acredita que a gente não está lendo uma coisa que aconteceu no passado. Hashem está novamente, todos os dias, dando para a gente a Torá. Especialmente no dia que ele remete ao dia de Shavuot, nós estamos novamente recebendo a Torá. E o que tem de especial em receber a Torá? Então, eu vou dar um pensamento a respeito da Torá. Está escrito na Torá que eles viram as vozes. Agora, visão e vozes, normalmente, são duas coisas distintas. Você enxerga com seus olhos o que é visível e você escuta aquilo que dá para ouvir. A Torá fala que eles viram as vozes. Então, você vai imaginar lá, sei lá, tinha lá as legendas. Deus, Anohi, Hashem, Eloqueh, etc. Aqueles que dizem, quem entende hebraico, sabe que a palavra lo significa não e significa para ele. Então, quando Deus falou, lo tignov, para ninguém errar, dizer, para ele se deve roubar, para ele se deve matar, então Deus escreveu lá, tinha as legendas, para você não ter o erro, saber que é com Aleph e não com Vá. Mas essa não é a explicação verdadeira. Qual que é a explicação verdadeira? Existe uma discussão se isso foi literal ou não, mas conforme o sábio Rabi Akiva, ele fala que foi literal. E o que significa que eles viram as vozes? Então aqui vem algo muito profundo que explica para a gente o que foi esse momento tão especial de receber a Torá. Então, normalmente, aquilo que a gente vê é físico. Aquilo que a gente escuta pode ser ideias. Eu não tenho como enxergar ideias. Eu posso representar elas por escrito, mas ideias a gente escuta. Algo que a gente vê são coisas físicas, matéria. Qual é a diferença? Quando eu vejo alguma coisa, aquilo para mim é verdade absoluta. Quando eu ouço alguma coisa, eu posso duvidar. Essa é a diferença. Então, alguém me dá uma informação, eu não sei. Agora, se eu vi alguma coisa, você pode me trazer todas as provas contrárias, mas eu sei que eu vi, ninguém vai tirar isso de mim. Então, a visão ela é ligada com o físico e ela tem um impacto dentro de nós muito grande, que a gente se conecta com aquilo, a gente viu, tanto é que todo mundo deve lembrar alguma coisa que você viu na tua infância, aquilo te marcou e você nunca mais esqueceu. Agora, me conta histórias, pode me contar, a não ser que eu visualizei aquela história e me impactou, a informação entra, sai, entra por um ouvido, às vezes nem entra e sai pelo outro. Então, o que aconteceu no momento do Matan Torá? Então, normalmente, quando a gente fala de espiritualidade, Deus, é uma filosofia. Deus, preciso seguir a moral, a ética, uma filosofia. É algo que a gente normalmente escuta. O que eu vejo? O que eu vejo é a matéria. O que eu vejo é que eu acordo de manhã, eu estou com fome. Eu abro a geladeira e não encontro nada que eu quero. Passa 5 minutos, eu acho que aconteceu algum milagre, eu abro de novo. Passa mais 5, eu acho que aconteceu algum milagre e ela se repôs automaticamente, você abre de novo. Mas você quer algo físico, você quer algo mundano, porque isso para você é absoluto. As ideias, muitas vezes, não conseguem superar, como a gente falou antes, o intelecto não consegue dominar as emoções do nosso instinto. Por quê? Porque uma é ideia, o outro é o que está na tua frente. Você saber que você vai perder peso daqui 3 meses na balança, não é forte o suficiente para você agora deixar de comer aquilo que é gostoso nesse momento. É uma ideia. A ideia você sabe que é verdade, você acredita nela, mas ela não é forte o suficiente muitas vezes. O que aconteceu no momento que eles receberam a Torá?
Hashem deu a oportunidade para a gente de inverter esses valores. Que os valores de ética, moral, se tornem absolutos. Eles enxergaram aquilo que normalmente é ouvido. E o mundo físico e a matéria, pelo menos naquele momento, ficou como algo distante. Eu ouvi dizer que tem comida por aí. Não era uma coisa tão importante e relevante nesse momento. E essa inversão, na verdade, é algo que a gente tem a oportunidade, especialmente em Shavuot, mas cada vez que a gente estuda a Torá dá para a gente essa oportunidade da gente realmente interiorizar, da gente materializar as ideias e fazer com que elas se tornem práticas. Todas as mitzvot, elas têm esse intuito. Não é que você fala a respeito de Deus. Você vai acordar de manhã, vai levantar da cama, você vai agradecer, você vai lavar suas mãos, você vai colocar tefilim, você vai rezar, você vai agradecer, você vai louvar de manhã. Passou um tempo, vem mincha, você volta na sinagoga, já está acostumado, né? Já se acostumou, certo? Passa um pouquinho, você já volta. Você tem uma diretriz muito prática todos os dias, a todos os momentos, que estão lembrando você da ética, da moral, da presença de Deus e como a gente tem que viver de fato aqui, nesse mundo, uma vida ligada ao Espírito, ligado aos valores, ligada a Kadosh Baruch Hu. Isso automaticamente faz com que você se distancie um pouco daquele instinto natural de você, às vezes, seguir o teu instinto animal de reagir, de você fazer sem pensar. Todas as mitzvot, elas têm essa característica de trazer para a gente uma diretriz prática da gente conseguir materializar os valores da ética, de moral, de a presença de Hashem aqui nesse mundo. E assim, ao mesmo tempo, a gente consegue também enfraquecer e direcionar os nossos instintos animais. Essa é a ideia, isso que aconteceu no Matan Torá, esse é o presente que a gente recebeu de Hashem. Vamos concluir por aqui hoje. Chico, Que horas começa as aulas? 10 horas da noite.